Bom, meus amigos, a gente continua, você que está me ouvindo na gravação, capítulo 5, Estufas Psíquicas da Depressão, continuando a ler aqueles itens que o Espírito de Hermann Dufour fala de estufas psíquicas da depressão. O conjunto deles, a maioria deles, pode significar já um comportamento depressivo subclínico, em que a criatura não tem aqueles critérios clássicos da depressão, mas a maioria deles já é um sinal amarelo de que a pessoa já está realmente entrando no quadro depressivo, perdendo o gosto pela vida, perdendo motivação, perdendo o pique. Ela realmente passa a não querer mais continuar naquele mesmo ritmo que ela estava, ou ela não consegue mais ter significado em muitas coisas da sua vida. Então, ela está falando itens aqui que eu já falei que todos nós temos, pelo menos a maioria deles. O problema é a intensidade, duração e frequência deles. Como eu já falei para vocês, uma grande diferença de um indivíduo que tem uma psicopatologia e de uma pessoa saudável é a intensidade, frequência e duração daqueles sintomas. Todos nós temos os mesmos sintomas, vamos dizer assim, os mesmos sentimentos que talvez um indivíduo portador de doença neuropsiquiátrica tem. Diferente que ele tem maior duração, maior intensidade. Então, um dos itens aqui, ela continua falando da desistência de ser feliz. Olha, nós temos que tomar cuidado aqui, eu já falei isso outra vez, que a gente deveria agora, com todo respeito ao Hermann Dufour, trocar a palavra ser por estar. Porque ser feliz é um estado que 24 horas, não tem como, isso do ponto de vista neurocientífico, eu já falei isso para vocês. Não tem como, é até prejudicial para a nossa sobrevivência. Ninguém consegue, pelo menos nosso mundo, com os pés no chão, ser feliz 24 horas. Se alguém conseguir ser feliz 24 horas mesmo, alegre 24 horas, isso se chama mania. Isso é um transtorno psiquiátrico que as empresas adoram. É aquele indivíduo produtivo, falante, que faz tudo, muito criativo, até que chega um ponto, ele entra no estresse, ou aposenta antes, ou ele faz um surto, ou entra em depressão. Então, quando o indivíduo está muito triste o tempo todo, ele vai entrar na depressão. Então, eu já falei uma coisa aqui com vocês, eu quero repetir, da hemodiversidade. Assim como existe a biodiversidade, existe a hemodiversidade. A felicidade, alegria, raiva, ódio, nojo e etc. As emoções, elas oscilam ao longo do dia, assim como os traçados de um eletrocardiograma. Isso chama-se afetividade. Então, todos nós temos essa oscilação fisiológica saudável das emoções e dos sentimentos ao longo de um dia. Então, é impossível alguém querer ser feliz 24 horas. Então, essa frase, com todo respeito a Hermann, a gente deveria substituir a palavra ser por estar feliz. A pessoa desiste de estar feliz, de construir momentos saudáveis de felicidade, de positividade. O que eu vou falar é muito importante para você que está me ouvindo somente na gravação. Veja bem, gente. Quando felicidade e positividade é apresentada para nós como o único modo de ser e estar no mundo, a gente vai querer sempre negar os sentimentos e emoções negativas. Vamos tentar abafá-lo e negá-lo. E aí vai ser realmente um desastre na nossa vida e o que acontece na maioria das pessoas, ser independente da idade. Então, essa vontade de almejar sempre o positivo, o feliz, o alegre, ele é natural e saudável. O problema é que ele passa a ser uma obsessão e a gente nunca vai alcançar isso, porque fica muito idealizado ser feliz 24 horas. O budismo fala muito sobre isso, que quando você realmente está sempre querendo ser feliz, é você realmente negar a sua humanidade. Então, uma pessoa que quer sempre, eu quero ser feliz a qualquer preço, né? A gente hoje fala muito da felicidade fast food. É produzir dopamina rápida. Um deles é esse aparelhinho que está na nossa frente. Eu já falei, o cérebro gosta de ter prazer rápido e fácil. É desde o docinho depois do almoço, o celular e vai para outros prazeres da vida. Rápido e fácil. Mas veja bem, isso é do cérebro. Mas quando a gente constrói uma vida de significado, a gente começa a entender que a vida não é feliz 24 horas. Que essa inconstância dos sentimentos e das emoções é fisiológico e faz parte da nossa naturalidade. Então, o indivíduo que ele desiste de estar feliz, claro, aí realmente parece ser algo que pode entrar no lado patológico. A pessoa acha que não, momentos de felicidade não é para mim. Aí isso realmente é o patológico. É uma crença que ela tem que ser trabalhada, muitas vezes até com um psicoterapeuta. Então, é natural que todos nós busquemos momentos de felicidade, de alegria, de prazer, de positividade. Isso é muito bom do ponto de vista psicoterápico, de saúde mental, de saúde física. Mas lembrando que não podemos forçar o nosso cérebro a ser uma coisa que não foi programado.
Eu lembro de um grande professor meu de neurociência, o Dr. Júlio Santos. Quem quiser seguir no Instagram, ele foi meu mentor em neurociência. Ele fala uma coisa que eu jamais esqueci. Ele fala, Carlos, toda vez que a gente tenta brigar com a natureza, a gente sempre perde. Toda vez que você tenta brigar com a natureza, você sempre perde. Então, a nossa tentativa de fazer nosso cérebro. É por isso que as pessoas andam muitas anestesiadas, né, gente? A gente sempre quer ter distrações em excesso. Porque nós comentamos, acho até no último encontro, o excesso de distrações, seja lá qual for, ela ajuda a anestesiar nossas dores, nossos problemas e a fugir dos desafios que nós temos naturais. E faz a pessoa empobrecer, a não se enfrentar, a não justamente atualizar, a não ressignificar. Então, por isso a necessidade de estar sempre internet, Instagram, e passeio, e viagem, e assiste filme, e jogo, videogame. Não é nenhuma crítica. Quando isso é excesso, a gente está sempre querendo fugir, está anestesiado. Então, essa é uma questão do mundo moderno, né? É uma beleza a tecnologia, mas ela passa a tentar compensar essa área nossa, sempre deixando as pessoas anestesiadas. E essa questão da hemodiversidade, eu já falei, que assim como a pessoa que está sempre triste, melancólica, ela vai levar a depressão, a felicidade contínua, ou querer ficar sempre alegre, diminui a capacidade da pessoa antever situações potencialmente perigosas. Isso é trabalho científico. Por isso que a gente fala que não entre numa briga com raiva, mas nem faça a promessa quando estiver alegre. Porque você não consegue antever a alegria. Você está muito eufórico, está muito alegre, e alguém lá fala alguma coisa, não, você fala sim, sim, sim. Você não consegue antever aquelas consequências. Um estado de euforia, de alegria, que é um estado natural do cérebro. Como eu já falei, as emoções sempre, elas influenciam a nossa tomada de decisão. Então, há padrões sociais, né, gente, que está sempre nos levando a atingir um quadro de felicidade inatingível. Desde as propagandas, redes sociais, a mídia, que é inalcançável. Isso só existe no mundo das ideias. Então, essa questão de desistir de ser feliz é quando desiste de estar feliz, de trabalhar pela sua felicidade. Mas lembrando que ser feliz é realmente uma questão de estado de felicidade plena. Isso ainda não existe no nosso mundo dito de pés no chão. Isso é contrariar a nossa natureza humana. Alguém que quer dizer, eu tenho que ser feliz 24 horas. É a mesma coisa dizer, eu não posso ser humano. E vamos adiante. Depois ela diz aqui, a inconformação perante a decisão de não perdoar. Olha, gente, isso está no Evangelho várias vezes citado por Jesus, a importância do perdão. Perdoar não é fácil, principalmente quando nós estamos ainda naquele recém-fato em que você foi prejudicado de alguma forma. Aquilo evoca emoções muito básicas, principalmente a raiva, o ressentimento, até o ódio. O problema é quando o não perdão ele persiste, ele é constante, duradouro, intenso. Olha, mais uma vez isso. E esse ressentimento, essa ruminação do ressentimento e da raiva pode levar a um mecanismo automatizado no cérebro, o conectoma. E o conectoma é um hábito. Formou-se o hábito, você passa a agir de forma inconsciente. O hábito é quando o cérebro reconhece que houve justamente uma ligação automática, rápida, e você passa a agir de forma inconsciente. Esse é o problema do não perdão. Gente, se perdoar é difícil, o não perdão é mais prejudicial do ponto de vista neurocientífico, porque ele leva a vários transtornos cerebrais e disfunção mental. Só para você ter uma ideia, uma pessoa que não perdoa e ela persiste no não perdão, aquele sentimento de ressentimento, de raiva ou de ódio, ele cria esse curto-circuito neuronal e faz a pessoa ter o sistema límbico, que é o sistema das emoções, hiperativo a várias situações. Qualquer situação de estresse, por menor que seja, ou de adversidade, faz aquela pessoa ter uma reação mais aumentada de raiva, de medo, de tristeza, de frustração. Porque ela já está com aquele conectoma, você já colocou aquele implante, aquele programa no cérebro de ressentimento e de raiva. Então, ele reage muito rápido. Porque o não perdão, segundo os trabalhos científicos, ele aciona, é como se ele irritasse, acionasse com mais facilidade uma estrutura que eu já falei para vocês, chama corpo amidaloide, que está nas regiões mais profundas do cérebro, onde dispara as emoções mais básicas, que o animal também tem. Raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, né? Surpresa. Então, essa amígdala, que é uma região profunda do cérebro, esses sentimentos de ruminação,
de não perdão, de raiva, ele faz essa amígdala ficar mais ativa. Esse não perdão constante aumenta constantemente o cortisol e adrenalina, que faz parte do estresse. Eu já falei que o estresse é importante para a criatura. É o estresse fisiológico, a ansiedade fisiológica, que prepara o corpo sério para enfrentar uma situação de estresse ou desafio. Você vai falar em público, você vai falar com alguém um problema importante, você vai pedir um emprego, entrevista de emprego, seja lá o que for. É a ansiedade fisiológica, é justamente o estresse fisiológico. Mas existe o estresse crônico. Uma das causas do estresse crônico pode ser o não perdão. A pessoa está sempre com cortisol mais elevado, o que acontece? Cortisol mais elevado eleva a várias disfunções no corpo, aumentando o risco de doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes, risco de AVC e risco de doença de Alzheimer. Isso só passando por baixo. Os riscos do cortisol crônico ou o estresse crônico permanente. Quer dizer, o não perdão levaria a isso. E mais, o não perdão faz a pessoa ter uma rigidez de raciocínio, uma rigidez de postura, em que ela fica com muita dificuldade de interagir socialmente. E ela passa, muitas vezes, a se isolar. Veja só, o não perdão faz ela querer se afastar das pessoas, porque ela já tem esse programa implantado na consciência dela. Eu citei apenas alguns detalhes de alguns trabalhos científicos que já foram feitos sobre o não perdão. Quer dizer, não perdoar é muito mais prejudicial, é muito terrível para nós do que o perdão. Gente, do ponto de vista neurocientífico e psicológico, perdoar não é esquecer, não tem nada a ver com isso. A pessoa pode perdoar e continuar perfeitamente lembrando da situação. Perdoar não é ser conivente o que a pessoa fez com você. Perdoar não é justificar o que a pessoa fez com você, não é nem desculpar ela, não é isso. Perdoar é se livrar de uma carga emocional pesada no seu sistema emocional e cerebral, para que você possa prosseguir adiante. Porque essa carga emocional, ela passa a gerenciar o seu psiquismo, a sua forma de ser e de agir. Como eu já disse, você passa a estar muito no automático. Está tudo muito ruim, muito azedo. Isso é o não perdão. Então, o perdão é isso, você se livrar dessa carga emocional. Então, não tem nada a ver com memória. Porque nós podemos atualizar a nossa memória o tempo todo, dando ressignificado, tá? A gente chama isso em neurociência de atualização da memória. Os psicólogos ajudam a fazer isso. Quero aqui deixar bem claro, você que está me ouvindo, o cérebro tem neuroplasticidade. Ele é plástico, nós podemos conectar, fazer ele diferente. A memória também. Memória não é rígida, ela também é plástica. Nós podemos alterar a nossa memória, podemos atualizar a nossa memória, podemos reinterpretar a nossa memória. Estou falando do ponto de vista neurocientífico, tem nada de filosofia que eu estou falando aqui. Isso é neurociências. Até de um animal se faz isso através de trabalhos científicos em laboratório. Em ser humano, somente os psicólogos utilizam muito de técnicas para atualizar a memória, para lhe fazerem reinterpretar, ressignificar a memória. Tanto que eu já falei isso até com vocês, há pessoas, existem trabalhos científicos demonstrando que nós podemos implantar falsas memórias numa pessoa. Há trabalho científico, vou falar rápido, senão a gente vai passar a tarde toda comentando esse trabalho científico. Mas pessoas que foram colocadas num trabalho científico, num contexto tal, que várias pessoas comentavam a mesma coisa com ela, porque a pessoa ela tinha cometido um equívoco, e não tinha. E as pessoas falavam as mesmas coisas com ela nesse trabalho científico, pessoas diferentes. Até que aquela pessoa falou assim, não, eu cometi esse equívoco mesmo, e ela não tinha feito isso, por causa da narrativa de pessoas diferentes. Quer dizer, ela confessou um crime, entre aspas, que ela não cometeu. Então, isso é muito estudado nas áreas de ciências neurojurídicas, né? Em direito e neurociências, de capacidade de que algumas pessoas acabam confessando coisas que elas não fizeram. Então, nós somos capazes até de implantar falsas memórias na pessoa. E falsas memórias é uma coisa muito comum que a gente possa imaginar, viu, gente? Falsa memória é aquela ideia, por exemplo, que você tinha, a minha bicicleta na minha infância era uma bicicleta que eu lembro que ela era azul. Aí passa a década, você vai lá na garagem da casa dos seus pais, você encontra aquela bicicleta toda enferrujada, você vê que ela não era azul. Ela tinha listras azuis, mas ela era vermelha. Então, é uma falsa memória. Isso é muito mais comum. As falsas memórias existem para fortalecer as nossas crenças. Depois a gente volta sobre isso. Então, o perdão é isso, gente, não é esquecimento, tá? E o perdão é terapêutico. Jesus fala isso várias vezes, não é à toa que o mestre Jesus fala sobre isso. E ele fala isso, sim, de forma repetida. Os evangelistas citam várias passagens sobre o perdão. É uma forma de se libertar dessa carga pesada. Não é fácil? Não é fácil. Mas no mundo que nós estamos, cada vez precisamos exercitar isso. Ele é desafiador. É desafiador.
A questão do não perdão, gente, ele tem questões de envolvimento no seu dia a dia, porque o não perdão, você tem mais dificuldade, não só de relação, mas de fazer novas amizades. Porque você passa a não acreditar mais nas pessoas. É como se você desumanizasse outras pessoas. Que como alguém te machucou, você acha que outras pessoas não são tão dignas quanto você. O não perdão chega a levar isso. E a tendência é afastar das pessoas. Então você vê como não perdão, o nível que pode chegar, né? Aí outra coisa, olha a importância que o cérebro, gente, ele nos ajuda muito também a fazer o perdão. Como eu disse, perdoar não é esquecer, mas o cérebro também foi feito para esquecer. Guardem isso. O cérebro, o esquecimento é tão importante quanto a lembrança para o bom funcionamento da memória. Existe mecanismo do cérebro que nos ajuda a esquecer, justamente para diminuir o estresse, trauma, excesso de informações. O nosso cérebro, ele não foi programado para absorver tudo como igual esponja. Ele é seletivo. O nosso cérebro guarda aquilo que ele acha importante. Quando você está aprendendo alguma coisa, seja o que for, seja estudo acadêmico, aprendendo a fazer um prato, um crochê, aprendendo, seja lá o que for. Quando você não revisa ou não aplica aquilo que você está aprendendo, o cérebro começa a entender que aquilo não é importante e ele esquece. A vida também é assim. Então, o esquecimento é importante para a nossa função cerebral. O esquecimento, por exemplo, nos ajuda, por exemplo, a seguir em frente, a aprender coisas novas e nos ajuda até a perdoar. Então, você vê a questão do esquecimento. Existe uma fase do cérebro que, assim como ajuda a consolidar a memória, existe uma fase do sono, perdão, que nos ajuda também a esquecer, a diminuir a carga emocional dos traumas que passamos durante o dia. Por isso, nada melhor que uma boa noite de sono para desenvolver ou enfrentar uma situação estressante. Tá? Então, são essas questões da importância do perdão para o nosso dia a dia. E que ela está falando aqui que quando o indivíduo ele começa justamente a ter a decisão de não perdoar, aumenta mais ainda os seus sintomas depressivos. Ele passa a se afastar do meio social, ele passa a não encontrar mais meios de resolver essas frustrações de que as pessoas tenham feito mal a ele, a essa pessoa. Bom, outro item, ela fala da inconformação perante as perdas. Quem aqui não fica inconformado de perder? É óbvio, também ficamos. Né? Perder um emprego, perder um amor, perder a saúde, perder um ente querido que faleceu, é o luto. Então, todos nós ficamos inconformados, gente. O que ela quer dizer com isso, inconformação? A pessoa não quer conformar com nada. Ela perde a fila do ônibus, ela perde o dinheiro, ela não aguenta perda nenhuma. Então, ela tem um baixo limiar para qualquer perda. Uma pessoa, às vezes, que está num quadro depressivo, o pneu furou, é como se fosse a notícia de um câncer para ela. Ela fica desesperada. Aquilo caiu o mundo. Então, assim, qualquer perda é o suficiente para desestruturá-lo. Inconformação todos nós temos nas perdas, né? Quem aqui já passou por um luto sabe disso. Então, eu quero lembrar para vocês, gente, que o cérebro, como eu já disse, ele entende qualquer perda como dor. Existe uma região do cérebro que ele interpreta dor como sendo dor. Não interessa se é uma dor social, moral ou física. Quando você sofre uma rejeição emocional ou social, o cérebro entende que como é uma dor física, como tivesse quebrado uma perna. Então, a perda dá isso para nós, dói. Dói. A dor emocional dói. O cérebro entende, chama o giro singular do anterior do cérebro. Por isso que a gente já comentou outras vezes aqui em outros encontros, como nós devemos respeitar a dor alheia, né? A gente não sabe realmente o quanto tem significado aquela perda. Perdeu meu cachorrinho, morreu. É um luto. A pessoa fica desesperada. Não interessa. Então, é o significado que a pessoa dá para aquilo. É a perda daquilo. Então, a gente não deve realmente subestimar a dor de alguém, por causa do significado que ela dá. Então, essa questão do ato das perdas, ela é cerebral, é puramente cerebral. A inconformação com as perdas, gente, eu quero lembrar para vocês que ela também aumenta o estresse crônico. A perda, vejam bem, o indivíduo já está depressivo, ele sofre uma perda, e quando ele mantém, falando perda, não é só luto, não, gente, pode ser qualquer perda. O indivíduo perdeu o carro, ele perdeu o emprego, ele perdeu parte da saúde, seja lá o que for.
aquilo realmente leva um estresse crônico contínuo, aumentando a chance de todas aquelas patologias que eu falei para vocês. O estresse crônico dificulta até justamente a memorização, porque o estresse, o cortisol elevado, ele age justamente nas regiões do hipocampo, que é a região da memória, e dificulta realmente a pessoa memorizar. Por isso que uma das principais causas de déficit de memória no nosso meio é o estresse crônico, por causa de muitas coisas. Eu falei da falta do perdão, estamos falando aqui das perdas, do luto constante. A pessoa tem um cortisol, é como se o cérebro estivesse sempre em alerta, hiperativo. Então, a pessoa depressiva, ela tem um quadro de estresse muito mais fácil do que outra pessoa que não está nessa situação. E ela continua. Fixação obstinada nos pontos de vista. Todos nós, gente, temos valores que são inegociáveis. É claro, não dá para negociar alguns valores. A gente tem que respeitar. O problema que ela fala é fixação que obstinada, obsessão em pontos de vista. A religião tem esse viés, tá? Infelizmente. Quando os religiosos passam justamente a ter um comportamento muito ortodoxo, muito fundamentalista, muito dogmático, isto é, aquele fundamento da religião não pode ser questionado, não pode ser contestado. Passa a ser um comportamento apaixonado, tá? Paixão, gente, não é só paixão pelo outro, não. Paixão é quando você faz uma coisa e não leva em consideração os efeitos daquela situação. Você não leva em consideração. Isso é paixão. Então, você faz o que tem que ser feito sem levar em conta as consequências. Então, é isso que ela está dizendo, uma fixação obstinada no ponto de vista. Uma pessoa que está geralmente depressiva ou tentando estar no quadro depressivo, ela pode ter essa fixação doentia em determinados pontos de vista. A fixação no ponto de vista, a gente chama isso em neurociência de rigidez cognitiva ou inflexibilidade cognitiva. É muito rígido cognitivamente. Isso é muito difícil. Eu lembro que o espírito Hamed, através da mediunidade do Francisco do Espírito Santo Neto, vale a pena para quem quiser ler as obras do espírito Hamed, ele fala uma frase, ele fala que qualquer forma de apego é caminho para a dor. Qualquer forma de apego é caminho para a dor. Apego a qualquer coisa, ponto de vista, objetos, pessoas e etc. Isso pode trazer muitos problemas. E nós temos uma grande tendência para isso. Principalmente pela nossa condição mesmo humana, de questão de sobrevivência, etc. Não é fácil. E, justamente, quando a gente tenta se apegar a um ponto de vista, o cérebro está procurando compensar um desconforto emocional diante da ambiguidade, da complexidade. Isto é, quando a gente se apega a uma crença, é uma tentativa de dar para nós conforto, controle da situação. Então, apego a uma crença, a um ponto de vista, é procurar ter conforto, procurar ter controle da situação. Por isso que é difícil abrir mão de um ponto de vista e entender o ponto de vista do outro. E mais ainda, porque o cérebro, já falei para vocês, tem uma coisa chamada de viés cognitivo. Viés cognitivo, gente, é aquilo que eu falei, que o cérebro pega um caminho para dar uma resposta rápida. Rápida. A gente nem pensa. É as nossas crenças. A gente julga rápido, lança um pensamento rápido para resolver um problema. Isso é do cérebro. Eu já expliquei sobre isso, existe meio da gente diminuir isso. Existe uma coisa muito comum que nós temos, principalmente no meio religioso, é o chamado viés de confirmação. Isso ocorre até no ambiente científico, viu? Quando alguém está produzindo um trabalho científico. O viés de confirmação, gente, é quando nós tendemos a procurar coisas, pessoas, textos que tentam confirmar as nossas crenças pré-existentes. Isto é, a gente tenta encontrar tudo que se encaixe com o nosso ponto de vista. Ah, eu não falei que era? Não falei? Olha aí, olha aí, olha aí. Esse chama viés de confirmação. Isso é muito forte em nós. E a tentativa da gente não aceitar uma opinião diferente, para que a gente não saia desse ponto justamente de conforto. O viés de confirmação, gente, todos nós temos. O problema é quando ele se torna rígido demais, a pessoa se torna rígida muito na sua cognição. Isso causa vários problemas, a pessoa não consegue aprender, ela não consegue ser flexível. É como diz o próprio, que eu citei ele, o espírito Hamed, ele fala que o carvalho, o tronco do carvalho, da árvore carvalho, é muito dura. Vem uma tempestade e arranca. Mas o bambu, ele faz aquele movimento da flexibilidade, né? E ele volta ao ponto anterior. Então, realmente, quanto mais rigidez nós temos para um determinado ponto de forma sistemática em tudo na vida, é muito difícil. É muito difícil. A pessoa vai ter justamente uma disfuncionalidade em várias áreas. Porque realmente ela não se permite aprender coisas novas, ter uma visão holística do mundo, ter uma visão diversificada.
E uma das formas, do ponto de vista neurocientífico, que ajuda muito, ou pelo menos diminui essa nossa rigidez cognitiva, é a leitura. Nós estávamos falando aí com a Ângela, a importância das leituras, que passam a nos dar justamente essa visão holística do mundo, a ver pontos diferentes. A leitura constante nos faz justamente a produzir mais imaginação, sermos mais criativos, inovadores. A leitura faz isso. Lendo coisas diferentes, tendo uma visão mais holística do mundo. Você sai um pouquinho, que a gente chama daquele seu círculo, né? Então, realmente, o cérebro precisa disso. Ele precisa de desafio, ele precisa fazer novas conexões. E a religião é também uma forma da gente pensar realmente também fora da caixinha, né? Tanto os materialistas quanto nós em relação aos materialistas. A gente sempre procurando pontos diferentes. É o que nós estamos fazendo aqui no grupo, tentando fazer a conexão da neurociência e da espiritualidade. Aliás, eu não sei se eu já comentei isso, não vai dar tempo da gente falar isso sobre hoje, mas a gente pode trazer uma outra vez. O nosso cérebro, gente, por incrível que pareça, ele parece que foi feito para a espiritualidade. Nós vamos trazer artigos sobre isso. O cérebro parece que foi feito para a espiritualidade. A religião, gente, ou espiritualidade, tem resquício já no nome da pré-história. Então, você vê que a religião está presente em todas as culturas. Esses dias eu vi uma entrevista do psiquiatra Alexandre Moreira de Almeida, aqui de Juiz de Fora. Ele é diretor e coordenador do grupo NUPS. É um grupo que estuda ciências e espiritualidade. Ele falando uma coisa muito interessante, ele que é um homem de ciência, falou assim, olha, gente, nós temos que ter uma posição muito madura em relação à questão religião. Nós não podemos apenas dizer que tudo é espiritual ou religioso, mas também os cientistas, o chamado mundo material, não pode negar mais o mundo da religião, porque ela está presente em todas as culturas. Mesmo culturas ditas não religiosas têm uma espiritualidade. Igual na Noruega, eu fiquei sabendo que na Noruega as pessoas não frequentam a igreja praticamente é para fins turísticos. Eu ouvi isso recentemente. Mas não quer dizer que elas não têm espiritualidade. Olha só, elas não podem não frequentar a igreja, mas elas têm espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma função que está presente em toda a cultura, mesmo a cultura dita materialista. Então, vocês verem como a religião está presente em todas as culturas. Então, nós temos cada vez mais de olhar com maturidade essa questão da religião. Nem negar um ponto, nem outro. Então, eu estou comentando isso para a questão da importância da flexibilidade cognitiva. E olhar de forma madura essas questões. Acabou nosso tempo? Ah, que beleza. Vamos fechar aqui, então. Ninguém comentou nada? Ângela, Renato, não quer falar nada? Bom, gente, o próximo... Pode falar, quer falar? Eu queria até mesmo comentar que, né, são 3 situações bem difíceis, né, de controlar, de equilibrar numa mente que esteja perturbada. O perdão, por mais que você queira se livrar desse peso, né, para você ter uma situação mais de alívio para você, mas tem uma mágoa, né, porque o objeto, o algoz está ali, ou ele está na família, ou ele está perto, então é uma coisa muito complicada, infelizmente, muito dolorosa, né? E o outro é... Qual que é o outro que você falou? Nós falamos do perdão das perdas. As perdas. As perdas têm muito a ver também com o que você acredita, né? O apego, né? O apego que você tem às coisas, se você acredita somente, né, nas coisas materiais, tudo que você perde de material é um desastre. Mas o que eu queria mesmo comentar é o seguinte, naturalmente, essas pessoas que têm essas perdas, essas dificuldades de perdão, com certeza tem também uma saída, que seria buscar a terapia, buscar uma medicação, buscar um socorro, não só espiritual, caso a pessoa tenha, né, alguma tendência a alguma religião, mas principalmente medicamentosa, né, procurando um especialista para ajudar, né, terapeuticamente nessa fase, porque realmente são 3 situações bem difíceis de se curar, vamos dizer assim, sem pedir ajuda, né? É isso que eu queria comentar. Ângela, de fato, todas essas situações que estão comentando, ela pode chegar a níveis bem disfuncionais, que passam a dificultar a pessoa no seu sentido do dia a dia, das suas atividades da vida diária, do seu relacionamento, do seu trabalho, assim por diante. Fica muito disfuncional.
e é necessário realmente um apoio psicoterápico e até medicamentoso, tá? Você que está me ouvindo na gravação, isso é muito importante. Se você está entrando numa delas e está com muita dificuldade de sair, é a hora de pedir ajuda para qualquer um desses comentários, porque existem meios de aliviar, de orientar e até de curar elas, tá? Então, para terminar aqui, vou entrar num tema mais polêmico ainda. Olha o que ela fala. O desamor aos que nos prejudicam. Isso aqui é bem polêmico, tá? Para mim e para todo mundo. Ô, Carlos, você quer dizer que a gente não pode ter desamor que nos prejudicam? Não estou falando isso. Não estou falando nem de Jesus. Jesus falou sobre isso. Não estou nem chegando. Há pessoas que passaram pela Terra e amaram as pessoas que prejudicaram elas. Isso existe. Mas isso aqui contraria completamente a nossa condição humana. Calma, antes de você me criticar. Não estou falando que isso é impossível. Mas isso é muito difícil do ponto de vista humano simplesmente querer fazer. Isso depende de um treinamento muito grande. E que nós estamos propondo para fazer isso. Quer dizer, você ter desamor ao que nos prejudicam. Claro, a tendência é ter desamor ao que nos prejudicam. Eu já falei para vocês, gente, novamente, parece redundante, mas eu tenho que novamente voltar a isso. Nós temos a programa do chamado comportamento de bando, comportamento de tribo, nós e eles. Se já é difícil amar a pessoa estranha, eu disse amar. Não é simplesmente, com todo respeito, fazer um trabalho de assistência social, de dar a sopa, dar o agasalho. Eu estou falando de amar mesmo, tá? Da mesma forma que você ama o seu querido, seu filho, sua esposa, ou de um amigo querido, você amar um estranho é muito desafiador para o nosso sistema cerebral. Imagina você amar uma pessoa que prejudicou você. Então, aqui, eu entendo e respeito a colocação da irmã do Fogo. Mas vejam bem, uma pessoa que já está depressiva, e como é que ela vai amar justamente uma pessoa que prejudicou ela? O que eu posso dizer aqui é que provavelmente aumenta esse desamor quem já tem esse quadro mais depressivo. É uma dificuldade muito grande a gente amar as pessoas que nos prejudicam. Eu acho que esse desamor, ele aumenta quando a pessoa entra num quadro de melancolia, de depressão, de angústia, de negatividade. Porque é um mecanismo cerebral de nós e eles. É nós e eles. Nós é o benefício, eles eu quero destruir, eu quero distância, eu quero ser hostil. Vocês estão vendo essa questão? Nós comentamos a parábola do bom samaritano, que é um exemplo lindo do Mestre Jesus de quebrar esse mecanismo do nós e eles, né? O samaritano ajudou um estrangeiro no meio do caminho. Mas vejam bem, gente, você ainda amar uma pessoa que te prejudicou é um mecanismo muito perturbador para o cérebro. Mas existe meios de se fazer isso, existe, através de um fenômeno chamado sublimação, que a gente pode até comentar. Mas vejam bem, gente, existem situações que nós podemos não fazer exatamente, mas podemos melhorar ou diminuir elas. É como nós falamos do perdão. Você não vai ser conivente com a pessoa, você pode pedir até justiça, mas não desejar esse mesmo mal para ela. Isso já é um grande passo. É que você libera daquela carga negativa. Isso é uma forma de sublimação, é uma forma de espiritualização, se me permite usar essa palavra, tá? Eu quero lembrar para vocês aqui, só para a gente terminar, para quem já conhece o Livro dos Espíritos, para quem não conhece, vale a pena. Existe uma pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito da Verdade, perguntando o seguinte: se o indivíduo ele praticasse todas as virtudes do planeta, fosse caridoso, humilde, perdoasse, e etc. Se o indivíduo tivesse todas as virtudes que nós conhecemos, poderia dizer que ele é puro, que é perfeito? O Espírito da Verdade diz, não, porque entre vós existem virtudes que vós ainda não conheceis. O Espírito da Verdade fala isso. Entre vós, existem virtudes que vós ainda não conheceis. Quer dizer, por mais que a gente conheça as virtudes que estão no Evangelho, que as religiões pregam, que existem virtudes que estão acima da nossa condição humana que a gente não consegue conceber. Não me perguntem qual é. Eu não saberia dizer que virtudes são essas. Existe a teoria que Deus não perdoa, porque ele não se sente ofendido. Então, quem sabe, talvez essa é uma dessas virtudes que a gente está aqui viajando na maionese. Quer dizer, ninguém precisa perdoar quando não se sente ofendido.